Gostaria, antes de tudo, que nós lêssemos Mateus capítulo 10. Porque a igreja do Senhor, ela tem um objetivo específico. Você, como igreja do Senhor, tem um objetivo específico. Você não está no mundo para o mundo. Se é que nós somos do Senhor, nós estamos no mundo como embaixadores de Cristo. Nós estamos no mundo como ministros da reconciliação, anunciando que Jesus Cristo é a única esperança para o homem. Não fosse isso, não se faria necessária a nossa presença aqui. Você não está aqui em primeiro lugar pela sua família, você não está aqui em primeiro lugar pelos seus estudos, pelo seu trabalho, você está aqui em primeiro lugar pelo reino de Deus e para Deus. Essa é a nossa missão. E foi por isto que muitos que seguiam a Jesus, quando ouviram o discurso de Jesus, não suportaram. Porque o discurso de Jesus fala de um reino vindouro, de um reino celestial. E isso para os homens naturais é loucura. Porque os homens só pensam nesta vida, nos prazeres desta vida, nos momentos desta vida, e se esquecem que esta vida passa num momento, num abrir e fechar de olhos, passa. E aqui em Mateus 10, nós vamos ler orientação de Jesus para os seus discípulos, ou seja, para nós. Mateus capítulo 10, leamos então a palavra dita por Jesus nosso Senhor. Mateus 10, a partir do versículo 1. Eu quero dizer a vocês, primeiramente, que Deus está neste local. Tremam, eu acabei de descobrir, fiz uma pergunta, Ele já me deu a resposta. Ele está aqui. Não treme teu coração, não aquece teu coração. Por acaso o nosso coração não se aquecia quando Ele nos falava no caminho? Ó nécios e tardos de coração, para compreenderem tudo que diz as Escrituras. Eu quero dizer que Jesus volta nos próximos dias. E se você não estiver preparado, você vai ficar. A igreja do sistema religioso não sobe, mas às vezes nós estamos fora do sistema religioso e continuamos fora da igreja. Não basta estar apenas fora do sistema religioso. O sistema religioso tem que estar fora de nós. Nós somos igreja do Deus vivo. E o objetivo da igreja de Jesus Cristo é um só. E ele está narrado aqui. E chamando os seus 12, aleluia, Deus está aqui. Sabe que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Eu estou vendo. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E o traiu por dinheiro. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Se é chegado, porque ele não estava aqui. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é operar do seu alimento.
E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Igreja é assim. Igreja verdadeira é assim. Quando um profeta da igreja abre a boca, se ele é verdadeiramente filho de Deus, não é ele quem fala, mas é o Espírito Santo de Deus na igreja. Aleluia. Portanto, se cremos que aqui é igreja, se de fato eu creio nisto, eu tenho que crer que é o Espírito Santo que está falando nesta noite. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aleluia! Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu, demônio, o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Chamaram Jesus príncipe dos demônios. Ele disse: se te chamaram a Jesus príncipe dos demônios, quanto mais farão aos seus servos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo. Tem duas pessoas em você agora. Uma que morre e a outra que é eterna. Você tem uma alma dentro de você que é eterna e que está aqui agora. Ligue para ela, dê importância para ela, porque o seu corpo quer te levar para a desgraça, porque ele é mortal, mas a alma é eterna. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Quantos fios de cabelo caiu da sua cabeça hoje? Você sabe? Quantos fios de cabelo caíram do planeta hoje? Você sabe? 7 bilhões de pessoas. Quantos fios de cabelo caíram? Deus sabe quantos fios de cabelos caíram do planeta hoje. Dá para você entender quem é Deus? Dá para você entender? Então você está preocupado com o quê? Com o dia de amanhã? Com o que você vai comer? Com o que você vai vestir? Quem está preocupado com isso não conhece a Deus e não viu. Quem conhece a Deus de fato sabe que você vale muito mais do que um passarinho. Você vê passarinho passando fome, solto? Deus o alimenta, ele diz que vocês valem muito mais do que os passarinhos.
Não temais, 31. Pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Entendes isso? Nós temos a paz em nós, na nossa alma, mas a nossa guerra é constante contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, nos lugares celestiais, e eles usam pessoas. Nós estamos em guerra o tempo todo, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Será que você já ouviu isso? E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ninguém é mais importante na vida de um servo de Deus do que Jesus. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem sua filha, nem seu irmão, nem sua mulher, nem seu marido, nem seu noivo, nem sua noiva, nem seu namorado, nem seu namorado, nem ninguém, nem nada, nada. Deus é o mais importante. Seu pai pode te trair, a sua mãe pode te trair, teu irmão, teu filho, tua filha, teu genro, tua nora, teu esposo, tua esposa, teu noivo, tua noiva, teu namorado, tua namorada, mas Jesus não. Jesus jamais vai te decepcionar. E Ele tem, não terá. Ele tem, não terá. Ele tem, não terá o melhor para ti. E o melhor não é o que passa. O melhor é o que permanece. O melhor é o que permanece. Porque as coisas que são passageiras para nada servem. As coisas que se veem serão aniquiladas. Para as que não se veem, permaneçam. Aleluia. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Tem muita gente querendo carregar a cruz de Jesus. E em tempo algum, em lugar nenhum da Escritura, Ele mandou você usar uma cruz, um crucifixo, botar numa parede, porque aquela cruz só Ele podia carregar. Ele mandou você carregar a sua cruz. A cruz de Jesus foi muito pesada, porque nela estavam os pecados de toda a humanidade, cravado nela. Você tem que levar a sua cruz, as suas dificuldades, os seus problemas, passar por cima de tudo. Vão zombar de você, vão cuspir em você, vão deixar você chateado, vão te entristecer, mas você, como uma ovelha muda, não abra a sua boca, porque depois que você sair da cruz, entregar a sua cruz, você vai receber uma coroa de glória, e nunca mais você vai ver cruz em lugar algum, porque eu digo em nome de Jesus que no céu não tem cruz. Não existe cruz no céu. E se eu falo do evangelho do reino dos céus, eu não vou carregar cruz para o céu. Eu vou levar minha cruz aqui na terra. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Quem achar a sua vida, quer ganhar a sua vida. Um homem disse assim, disse Jesus: os meus celeiros são pequenos, porque o meu campo este ano produziu muito. O que é que eu vou fazer para guardar tudo o que eu produzi? Disse ele: já sei o que eu vou fazer. Vou comprar novos celeiros e vou depositar lá toda a minha fortuna. E assim ele fez. Quando estava tudo arrumado, tudo depositado, ele olhou para os campos, olhou para tudo que ele tinha armazenado e disse: minha alma, come, bebe
bebe e folga, porque tem muitos bens para muitos dias. Mas naquela noite veio a voz do Senhor a ele e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Se o Senhor te chamar esta noite, e é provável que te chame, o que tens preparado, para quem será? Aonde tens ajuntado o tesouro? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Até o teu belo rostinho o tempo destrói. Você vai ficar feia e velha. Mas não aqui na terra, que não vai dar tempo de você ficar feia e velha aqui na terra. Se você não entregar a tua vida a Jesus, você vai ficar feia e velha no inferno, porque você não tem tempo para envelhecer aqui. Digo em nome de Jesus, esses seus lindos cabelos, esse seu lindo rostinho, já era, acabou. Cadê as rainhas do Império Assírio, do Império Babilônico, as rainhas da Inglaterra? Cadê aquelas belas mulheres, aqueles príncipes? Onde eles estão hoje? Pó! E a alma? Fogo! Trevas! Choro e ranger de dentes agora mesmo! Vivos! O Senhor pode pedir a tua alma nesta noite. Você vai para onde? Quer ganhar vida? Jesus disse: se você ganhar a sua vida, fui eu não, porque eu não inventei isso aqui não. Ele disse: se você ganhar a sua vida, você vai perdê-la. A de Jesus é assim, a de Valdomiro é diferente. A de Valdomiro você tem que dar para ganhar. A de Jesus você tem que perder para ganhar. Tá entendendo? A de Valdomiro é aqui na terra, a de Jesus é na eternidade. Aleluia. Você escolhe o que você quer para a tua vida. Hoje você precisa tomar uma decisão. O Senhor me falou: eu quero que eles tomem uma decisão, um pacto comigo. Ou vai comigo agora, ou fica pelo caminho. Você precisa tomar essa decisão esta noite. Ou eu quero Jesus de fato, ou eu não quero Jesus. Ou eu quero ganhar a minha vida, ou eu vou perder a minha vida por causa do Senhor. Esta noite é uma noite de decisão para todos nós. Tomara que nós tomemos uma decisão do lado do Senhor, porque eu posso lhes assegurar que vocês não vão gostar nadinha do outro lado, nem em pensamento, quanto mais em verdade. Olha o que Jesus disse: quem achar ou ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Jesus perdeu a sua vida por amor de você. Ele morreu na cruz por amor a você. A maioria aqui não tem 33 anos ainda. E Jesus viveu 33 anos de vida perdida para este tempo. Jesus morreu jovem, mas um jovem com objetivo. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não sou daqui, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, o meu Pai daria ordem e 12 legiões de anjos viriam. Ele disse: se eu orasse a meu Pai, Ele me mandaria 12 legiões de anjos. Sabe quantos são 12 legiões de anjos? 60.000 anjos poderosos. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. Ou seja, quando você recebe um servo de Deus, você recebe a Deus. Quem hospeda um servo de Deus, hospeda a Deus. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, o Pai. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Recebe profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Um conselho: receba os profetas do Senhor e você receberá galardão de profeta. Mas todos nós não somos profetas. E vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
Aleluia. Quem é mais importante na sua vida? Tua mãe não é mais importante que Jesus na tua vida. Nem teus irmãos, Bia. Difícil ouvir isso, né? Mas minha mãe e meus irmãos eu vejo, Deus eu não vejo. Você só vê sua mãe e seus irmãos porque Deus os fez. Deus tem o melhor para você. E não o melhor desta terra, é o melhor da eternidade. Não leveis prata nem ouro. Digno é o trabalhador, o pastor, o apóstolo, o bispo do seu alimento. O salário que a Bíblia fala dos pregadores da palavra era o sustento físico. Nunca dinheiro, salário, para granjear, para comprar bens, imóveis, carros, coisas deste tempo. Estes que trabalham reconhecendo que de graça receberam, de graça dão, são os verdadeiros pastores e profetas. Os que ganham os absurdos são os lobos devoradores, e que a palavra fala muito bem deles. E o povo está sendo destruído, está sendo enganado por guias cegos. E a Escritura diz: se um guia cego cair no abismo, aqueles que o seguem cairão juntamente com ele. Aleluia. Efésios capítulo 4. O Senhor está neste lugar. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Qual a vocação que você é digno de andar? A que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 10. É aquela vocação ali, daquele jeito. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem hora que você precisa suportar. Tem hora que precisamos suportar uns aos outros em amor. Eu não consigo. Se você é de Deus, você consegue suportar. O do mundo não consegue suportar. Dá um fora, mete, chuta tudo, porque ele não é de Deus. Mas o de Deus engole seco e suporta, porque ele ama, ele quer o bem daquela pessoa. Ele quer a salvação dela e por amor ele suporta. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se não suportar, você quebra a unidade do Espírito. Você não permite que o Espírito Santo venha agir na sua vida, porque você não conseguiu suportar. Aquele que aborrece seu irmão é homicida. E o Espírito Santo não age com homicida. Quebra o vínculo da paz. E uma coisa que a igreja tem, que o mundo não tem, é a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aleluia. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei e vos levarei a vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Aleluia! Promessa de Deus. Há um só corpo e um só Espírito. O Espírito habita no corpo, jamais em um indivíduo. Uma pessoa sozinha não tem o Espírito. Ela precisa fazer parte do corpo de Cristo. Dois fazem parte do corpo de Cristo. O Espírito habita no corpo. Há um só corpo, uma só igreja. A Assembleia Universal, igreja dos primogênitos, inscrito nos céus. Não existe outra igreja no planeta. É a Igreja Universal de Jesus Cristo, lavada, remida, branqueada, purificada, santificada no sangue de Jesus. Aleluia! 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 Há um só corpo. Quem inventou essas denominações? Foi Deus. Jesus Cristo diz: edificarei a minha igreja. Só tem uma. Só tem uma igreja de Jesus. Única. Nenhum reino dividido subsiste, porque ele é destruído. O corpo de Jesus Cristo é um corpo único, unido, com um só Espírito. O Espírito Santo de Deus age na igreja em toda a terra. Um só Espírito agindo do Brasil ao Japão, nos 4 cantos da terra ao mesmo tempo, na mesma igreja. Igreja única. Não existe outra. Ele age nos espíritos dos justos aperfeiçoados. Não age na sua carne. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança
da vossa vocação. Você tem uma vocação. Nós temos uma vocação, e é a vocação espiritual e não carnal. Aliás, ninguém precisa nos julgar. Nós mesmos sabemos se somos ou se não somos do Senhor. Nós mesmos nos conhecemos. Quem busca as coisas de Deus, pensa nas coisas de Deus e vive para as coisas de Deus, são de Deus. Alguém pode dizer, qual é a música que é de Deus? Essa semana eu vi alguém dizendo, criticando um ritmo musical, que esse ritmo não é de Deus. Qual o ritmo musical que é de Deus? Qual o ritmo musical que é de Deus? Só tem um ritmo musical que é de Deus. Eu gostaria que a partir de hoje você só cantasse esse ritmo. E abandonasse todos os outros ritmos. E não cantasse mais os outros ritmos. O ritmo musical de Deus é o ritmo santo. Se eu toco um reggae santo de Deus, é para Deus. Se eu canto um clássico do diabo, é para o diabo. Não é o ritmo, é quem canta e o que canta. Tem que ser santo. Assim como vos chamou aquele que é santo, sejam vós também santos em toda vossa maneira de viver. Aleluia. Porque está escrito, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Se eu dou cambalhota santa, eu sou santo. Aleluia. Se eu danço santo, eu sou santo. Aleluia. Se eu tomo a estátua parada profana, eu sou profana. Fica em câmera lenta santa. É santo. Santo. O importante não é o que você faz, é se é para Deus, se é separado ou se não é separado. Isso que faz a diferença. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só. Pense nisso agora assim. Um só batismo, um só batismo. Que batismo é este? Tem batismo com o Espírito Santo, tem batismo nas águas, tem batismo em Jesus, tem um batismo na nuvem, tem um batismo no mar, tem mais de 10 batismos nas Escrituras. E qual batismo é este? Um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Lembra da oração que Jesus ensinou? Pai nosso. O Pai é nosso. O Deus é nosso. Mas a casa é minha, o carro é meu, o dinheiro é meu, os bens são meus, eu não divido com ninguém. Por isso Deus tem se agradado muito de uma jovem chamada Laiana. Porque o que é dela não é dela, é de Deus. É um exemplo de quem está buscando o reino de Deus. E por isso vai passar por muita tribulação, por muita dificuldade. Todos nós que quisermos viver piedosamente, todos nós, todos passaremos por muitas dificuldades. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Agora veja bem, mas a graça, o favor imerecido de Deus foi dado a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, este texto é um dos textos mais profundos das Escrituras e incompreensíveis aos olhos humanos. Pelo que diz, Paulo está falando da onde? Pedro diz que Paulo falava coisas difíceis, que ele não entendia. Ele diz, esse Paulo fala de coisas que a gente não entende, mas que os gentios, que os fariseus torcem. Paulo falava pelo poder do Espírito Santo mesmo que está falando aqui agora. Aleluia. Aleluia, aleluia. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Paulo está aqui neste momento. E eu só posso dizer essas coisas com tanta ousadia pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Quem editou a Bíblia
esqueceu de botar aqui embaixo aonde está esse texto. No rodapé, não sei se na sua tem. Embaixo do versículo tem as referências bíblicas onde você procura esse texto. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo e deu dons aos homens. Aqui diz Juízes 5:12, Colossenses 2:15. Nessa aí está correta. Alguma Bíblia tinha que estar. Exatamente, é no Salmo 68 que está escrito esse texto. Paulo estava falando do Salmo 68, que fala de nós, que fala de Jesus. O Salmo 68 fala de Jesus. Aliás, todos os salmos falam de Jesus. É um espetáculo. Salmo 24 fala desse texto. É ligado esse texto do Salmo 68. 68 e 24 e uma porção deles. Aleluia. Pelo que diz, subindo ao alto, Shekarabaraba. Oh, glória. Meu Deus, deixa eu dizer uma coisa nesta noite. Hoje eu botei até no Facebook um texto da Escritura que eu nem sonhava que falava das datas bíblicas toda. Mostra claramente que época nós vivemos. Um trovão. Só podemos falar... Sai para lá, serpente. Só podemos falar... Eu vi a serpente passando aqui no nosso meio. Só que ela está no chão. Passou debaixo das cadeiras onde nós estamos. Sabe o que a serpente fez? Ela enganou a Eva. Não é bem assim que Deus disse. Certamente não morrerás. Não é bem assim. Certamente você não precisa perder a sua vida para ganhá-la. Acredita nela. E veja o que aconteceu com Eva. Ou você vai acreditar nessa noite em Jesus, ou você vai acreditar na serpente enganosa Lúcifer. E naquele texto, Jesus manda você ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. São qualidades destes animais. Ele não mandou você ser serpente e nem você ser pomba. E nem falou que Eva foi enganada por uma cobra. É uma característica que Lúcifer usou para enganar a Eva. Quem estava lá no Éden era Lúcifer. Não tinha cobra, serpente no Éden. É uma característica de Satanás. Ele enganou Eva como anjo de luz. Ele era guardião do Éden. Publicaram no Facebook a origem e queda de Satanás. E eu quero dizer que aquilo ali está tudo errado. Não tem fundamento bíblico nenhum. A queda de Lúcifer se deu no Éden. Eu quero mostrar para vocês e para quem estiver ouvindo este áudio, ainda bem que é áudio, oh glória, que a queda de Eva foi causada por Lúcifer e não por uma serpente. Veja bem. Ora, a serpente era mais astuta, Gênesis 3. Confira nas escrituras. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Certamente não vai acontecer nada. Certamente você não precisa perder sua vida. Certamente haverá tempo para você se arrepender. Certamente você pode deixar para amanhã. Certamente você pode curtir. Certamente, seu otário, você vai cair e vai morrer. O diabo te chama de otário o tempo todo. E quanto tem otário acreditando nele de fato. Então a serpente disse à mulher, é pesada essa palavra, né? Mas sou um otário para não dar ouvido a Deus e dar ouvido ao diabo. Certamente não morrerás, certamente, ó mentiroso, pai da mentira, mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Por favor, não mintam uns aos outros. Não minta, porque o diabo é o pai da mentira. E se você ficar uma vida mentirosa, você é filho dele. Quem mente continuamente é filho do diabo, ainda não conheceu a Deus. Dá para você? Porque Deus sabe. Aí ele usa o nome de Deus. Até o diabo usa o nome de Deus. Tem muita gente falando o nome de Deus que é do diabo. Porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, cuidado com as coisas que são agradáveis aos olhos. Bonitinho, perfumado. Não é assim que diz a música? Engraçado, você assim me pareceu. Carinha de anjo. Carinha de anjo é o diabo. O diabo aparece loirinho, moreninho, negrinho, bonitinho e doido para te dar uma rasteira no primeiro otário que cai na dele. Depois que caiu, se ele puder te levar para o inferno, te tornar negrinho, chega palpável de não poder se ver, porque é trevas. Não negro cor de pele, mas negro de escuridão. Trevas densas. Cuidado com o que seus olhos veem. Se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo estará em trevas. Mas se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luz. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e a árvore desejável. O bonito é desejável. O feio não é muito desejável. Não é isso? Mas o bonito é desejável. Não é isso? Ninguém deseja muita coisa feia. Uma casa feia, ninguém deseja uma casa feia. Um cavalo feio, um carro feio. As maiores pessoas, olha que carrão lindo, olha que menina linda, olha que rapaz lindo. Cuidado com os desejos, porque na realidade os desejos bonitos, eles são muito feios. Você já olhou de trás da pele de uma menina bonita? Tem um esqueleto horroroso. Já olhou o intestino de uma menina bonita? É cheio de titica. Você tem coragem de lamber o vômito de uma gata bonita? De uma menina linda? É só aparência, queridos. É só aparência. Esse corpo é podre, cheio de verme, cheio de bactéria. Não se iluda com os seus olhos. Busque as coisas celestiais. Estas são coisas eternas. E desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Nós não vamos entrar em detalhe, porque levaria muito tempo nesse texto. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Paulo diz que não foi o homem que foi enganado, mas foi a mulher. E esta, sendo enganada, enganou também ao homem. E hoje todos são enganados, homens e mulheres. Então o Senhor disse à serpente, agora veja só: por quanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Me responda uma coisa: serpente come pó? Serpente come rato, serpente come cachorro, serpente come até homem. A sucuri já comeu muitos homens, come jacaré, macaco, mas ela não come pó. E pó comerás todos os dias da tua vida. Deixa eu te fazer uma lembrança a vocês, um texto que Jesus disse. Saindo o demônio de uma pessoa, disse Jesus, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, diz: tornarei da onde sair. Quando o demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Lugares áridos são lugares
secos. Lugares secos são lugares de poeira, pó. Aqui está falando de Lúcifer, não de uma serpente. Está falando do castigo que ele receberia por não ser fiel a Deus, que ele andaria rastejando por lugares áridos, secos, lugares tenebrosos. E diz: sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha só esse texto. E porei inimizade entre ti e a mulher. Igreja é inimigo de cobra. O inimigo da igreja é Lúcifer. Entre a tua semente e a sua semente, e esta, Jesus, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, preste atenção nisso. Aqui está a queda de Lúcifer. E porém inimizade entre ti e a mulher. E porém não existia inimizade entre Lúcifer e Jesus. A inimizade entre Lúcifer e Jesus, entre ele e a mulher, a igreja, não existia. Foi colocada aqui. Isso aconteceu aonde? O texto que nós lemos? No Éden. Agora abram lá Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Fala de Lúcifer. Estavas no Éden. Tiro estava no Éden. Ele é uma figura de Lúcifer, assim como foi uma figura de Lúcifer Golias. Estavas no Éden, jardim de Deus. Eva foi enganada por Lúcifer no Éden. Ele não chegou para ela como uma cobra, ele não chegou para ela como um demônio, ele chegou para ela como um anjo de luz, porque ele não havia pecado ainda, ele estava lá no Éden, ele não havia manifestado o pecado ainda, o pecado estava dentro dele. No Éden, ele chegou para Eva e manifestou o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Dentro do nosso homem carnal existe pecado. Não permita que ele se manifeste. Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Jesus foi tentado, mas não pecou. Eu posso ser tentado, mas eu tenho que dizer não ao pecado. Não foi o que Lúcifer fez. Veja bem o texto. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que fostes criado. Lúcifer foi criado por Deus. Foram preparados. Tu eras querubim. Querubim é um anjo. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras alfogueadas, pedras de fogo, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. O pecado de Lúcifer estava dentro dele. Sabe qual foi o pecado de Lúcifer? A inveja. Quando Deus criou o homem, aliás, antes de Deus criar o homem, Deus criou todas as coisas. E no último dia, quando estava a terra pronta, tudo prontinho, o jardim pronto, Deus botou o Lúcifer lá: você é guardião deste lugar, você vai guardar esse paraíso. E ele se sentiu: que maravilha, eu sou anjo de luz, e Deus cria tudo isso, e agora me bota aqui, e eu sou o principal, eu sou o guardião deste lugar. Estava maravilhoso para ele se encheu de orgulho, que beleza. Mas aí a Trindade Santa se reúne e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre tudo. Neste momento, Lúcifer não suportou ouvir
Ele era anjo, ele era lindo, ele é coberto de pedras preciosas, ele era anjo de luz, ele era querubim ungido, estava num paraíso, mas não era semelhante a Deus. Ele não suportou que Deus iria criar alguém, homens, semelhante a ele, a Deus, que fosse superior a Lúcifer. E desde esse dia, ele engoliu seco, disse: não aceito isso. Mas ele não manifestou, ele guardou, mas Deus está vendo. E ele estava no Éden procurando a hora de dar o bote. Tudo bem, são eles, mas eu vou fazer eles caírem, porque certamente quando eles caírem, eles vão morrer e não vão ser mais semelhantes ao Altíssimo. E no Éden, ele deu o bote como uma serpente, enganou a Eva. Mas ele se esqueceu de uma coisa, que em Adão, diz a Escritura, todos morreram, mas em Cristo todos são vivificados. Em Adão nós fomos expulsos do Éden, e em Cristo nós tornaremos ao jardim, a árvore da vida que está no Éden. Aleluia! Aleluia! Essa é a verdade que a Bíblia diz a respeito da queda de Lúcifer, narrada nas Escrituras. Não dê ouvido à serpente, não dê ouvido a Satanás. Ele quer destruir a tua vida. Não vem aqui prestar um culto do filho de Eva, Caim, um culto que ele vinha prestar uma obrigação, um culto onde Caim talvez fosse buscar a salvação, não o Salvador. Não venha num culto, numa reunião da igreja buscar salvação, venha buscar adorar o Salvador que vive para todo sempre, porque é a única maneira que você pode pisar a serpente, o escorpião, e ele não lhe fará dano algum. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aleluia! Que batismo é este? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um. Veja só, é sobre todos. Mas a graça foi dada a cada um, individualmente. Você não vai entrar no reino porque você está na igreja. Você vai entrar no reino porque a graça se manifestou sobre você, porque a salvação é individual. O pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. A alma que pecar, esta morrerá. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que diz isso as Escrituras? Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Estão lembrados o que é isso? Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes de subir, tinha descido às partes mais baixas da terra. O inferno, segundo as Escrituras, está debaixo dos teus pés. Partes baixas da terra. Como a Escritura diz que é um fogo que não se apaga, e a ciência diz que o centro da Terra tem uma temperatura de 5.250 graus, a água ferve com 100, a Escritura diz que lá é o inferno, e a ciência diz que lá, o centro da Terra, tem essa temperatura. Você está pensando que morrer para o inferno é coisa de brincadeira? E não morre. Nunca leste que o nosso Deus é um fogo consumidor? E que o julgamento dele começa pela casa dele? Os filhos de Jefferson, se Jesus vier hoje, vão para a glória. Ele e a esposa dele só vão se arrependerem dos seus pecados. E todos nós, igualmente. Se não, não entra. Se não, não vê. E não entra no reino dos céus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver.
Se alguém não nascer de novo, não pode entrar. É o batismo, um só batismo, o novo nascimento, um só batismo, sepultamento da carne, é o batismo, e ressurgindo em espírito. Este é o batismo que é dito aqui, um só batismo. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ou seja, Jesus, antes de subir ao céu, veja bem, quando Jesus morre na cruz, para nós não esquecermos, tinha um ladrão lá na cruz arrependido, era ladrão, era marginal, o cara disse, eu estou aqui porque eu mereço, eu fiz tudo errado na minha vida, eu era um marginal, Senhor, eu estou aqui porque eu mereço, mas o Senhor nada fez. E olhando ele para Jesus, Senhor, eu estou muito arrependido, se eu pudesse mudar minha vida, mas eu não posso, por isso eu quero te pedir uma coisa, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tem um reino agora, visível, cheio de glória, majestade, poder, aleluia, é o reino de Jesus, e ele está aqui. Glória a Deus. Ele está aqui agora, com milhares de anjos, aqui tem neste momento 12.000 anjos. É pouco? Eles são muito alegres essa noite. Não me importa quantas pessoas tem, porque meu entusiasmo é o mesmo. Porque eu estou vendo um monte aqui. E eu estou diante do meu rei. Aleluia. Do meu Senhor, que me lavou, que me purificou, que me fez mais salvo do que neve. Aleluia. Trocar a glória de Deus pelas mendigarias da carne é uma idiotice muito grande. E aquele ladrão na cruz, arrependido, disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele, esse cara se arrependeu de verdade, e disse, filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Quando o crente morre, não é para amanhã, não é daqui a pouco, é hoje, é agora, nesse momento. Mas Jesus disse, estarás comigo aonde? No paraíso. E o paraíso era nas partes baixas da terra. Era chamado de o cativeiro. Era assim, lá embaixo da terra tinha um paraíso. Dá para acreditar nisso? Isso é coisa de louco. Lá embaixo da terra tinha um paraíso. Ficou o buraco lá do paraíso, vazio do paraíso. Sabe, o mendigo estava num paraíso, no seio de Abraão. O seio de Abraão, o termo seio de Abraão significa paraíso. O mendigo Lázaro, que não é um mendigo físico, é um mendigo espiritual, estava lá no paraíso. E o rico estava no inferno. O inferno via o paraíso e entre eles havia um abismo. Por quê? Porque pelas obras da lei ninguém poderia ser justificado. Elias não subiu ao céu, Enoque não subiu ao céu, não ao terceiro céu. O céu que eles subiram foi no máximo no segundo céu, porque existe o céu das nuvens, existe o céu das estrelas e existe o céu de Deus. Elias subiu no máximo no segundo céu. E quando ele sobe no segundo céu, ele não vai para o terceiro céu. Ele desce para o abismo, lá nas partes baixas da terra. E quando ele chega lá no mais profundo abismo, ele olha do outro lado e está o paraíso. E é ali que ele fica. Você imagina o paraíso à beira do abismo e o inferno à beira do paraíso e do abismo, próximos. Então, quando Jesus morre, o apóstolo Paulo está dizendo, ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes de subir, ele desceu às partes mais baixas da terra. Então ele foi para o paraíso, ele não foi para a glória. E quando ele vai para o paraíso, ele fica lá 3 dias. Quando o Espírito Santo vivifica Jesus no túmulo, ele ressuscita em glória, e a primeira pessoa a vê-lo, Jesus é bom, a primeira pessoa a pecar contra Deus foi uma mulher, Eva, e a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado foi uma mulher,
Maria Madalena, da qual te havia sido expulso 7 demônios. Aí Maria Madalena, na alegria, Rabone, Jesus disse: não me toque, não me detenhas. Isso é muito profundo, não dá para falar aqui agora, porque ainda não subi ao céu. Jesus estava onde, querido? Se ele não havia subido ao céu, ele estava no paraíso, que era nas partes baixas da terra. Quando ele ressuscita, ele desce ao paraíso, leva cativo o cativeiro, prega o evangelho, leva cativo, ou seja, tira o paraíso das partes baixas da terra e começa subindo com ele. O maior espetáculo de todos os tempos na face da terra foi quando Jesus desceu nas partes baixas da terra e em triunfo subiu com milhões de santos, foi um espetáculo. Está filmado, eu vou querer ver isso não quando chegar na glória. Um espetáculo de Jesus tirando o cativeiro subindo. Foi tão maravilhoso que os anjos gritaram: levantai, ó portas, as vossas entradas, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó das entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Sela! Aleluia! E aí Deus pega o paraíso e coloca debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6. E hoje quem morre não desce mais o cativeiro, porque o cativeiro agora está livre pelo sangue de Jesus diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Quem morre agora sobe. E o pior de tudo é que quem está no inferno não vê mais nada, só trevas, trevas e trevas. Ora isto, ele subiu, que senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ora isto, ele subiu, que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Acima de todos os céus. Olha só o que diz a Escritura: acima de todos os céus. Aleluia. Porque Elias e Enoque não haviam subido acima de todos os céus, mas esse subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Foi por isso que ele disse a Maria Madalena: não me toques, não me detenhas, porque ainda não subi aos céus. Ele foi lá levar os cativos, foi lá levar os que estavam agora justificados pelo sangue dele. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Depois que ele subiu aos céus, ele não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo e deu dons aos homens. Ele deu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas. Foi o Senhor que te escolheu para profeta, ou para apóstolo, ou para evangelista, ou para pastor, ou para doutor, ou seja, mestre, instrutor, dom, não mestre, dom espiritual, ou seja, mestre sim, mas que mestre? O mestre em mim. Pastor sim, mas que pastor? O pastor em mim, não eu, mas ele em mim. Você é pastor? Eu não, eu tenho um pastor que habita em mim. Você é mestre? Não, eu sou um mestre, que eu tenho um mestre que habita em mim. Você é doutor? Não, eu tenho um doutor que habita em mim. Você é apóstolo? Não, eu tenho um apóstolo que habita em mim. Você é profeta? Não, eu tenho um profeta que habita em mim. Dons do Espírito. Por isso ele diz: a ninguém chameis vosso pai, nem vosso mestre, nem vosso guia, pastor, porque um só Espírito executa todas essas coisas
em todos nós, e nós somos o corpo de Cristo, onde Ele nos usa através de suas próprias ferramentas, que são os dons espirituais. Eu nunca tinha escutado isso, aleluia. Acabei de ouvir uma coisa e falar uma coisa que eu nunca tinha falado na minha vida. Até parece que eu falei, né? Mas eu sei que eu falei, eu nunca havia falado. É poderoso. O pastor é o que mora na igreja, que fala através dos dons. É Jesus. O profeta é o profeta que habita na igreja, é Jesus. E usa as bocas dos homens, servos dele. O mestre é ele que habita no corpo. O apóstolo é ele. É ele. É ele em nós. Aleluia! Glória a Deus. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Qual o seu dom? Você já descobriu qual é o seu dom? A Escritura diz que subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e já deu dons aos homens. Qual o seu dom? Eu já descobri alguns dons. Qual o seu dom, Bia? Já descobriu? Jefferson, Dayana, Jean, Vânia, Jéssica, Lorena, Bruna, Lívia, Carol já descobriu um. Ana Luísa, Maiara, qual os seus dons? Cauí e Kevin, tem dons também de Deus. Qual o seu dom? Se você não sabe qual o seu dom, você ainda... Só existe esses dons pastorais e... Na próxima reunião nós traremos a lista de dons, isso é gigante. Dependendo... Dom de fé, dom de misericórdia, dom de ajuda, dom de auxílio, dom de operação de milagres, dom de curas, dom de profetizar, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Santa glória a Deus, aleluia. Dom de promotor de evento. Dom de promotor geralmente está ligado ao evangelismo. Quem evangeliza. Amém? Vamos adorar o Senhor. Números capítulo 33. Números capítulo 33 eu nunca tinha visto na minha vida. Um único versículo conta toda a história da humanidade. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número 33. Aí eu te pergunto, você está assim, o que eu faço, qual o caminho que eu sigo, para onde eu vou, que decisão eu vou tomar? E eu te pergunto, a pergunta que Jesus fez aos discípulos: e vocês, a quem querem seguir? O que vocês querem da sua vida? Vocês também vão me abandonar? Porque o meu discurso é duro. Pedro e os discípulos olharam para Jesus e Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Você pode escolher qualquer caminho, querido, mas se não for o caminho de Jesus, você está frito. Literalmente frito. Número 33, 38. Olha, escutem. Então, marquem em sua Bíblia. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Aleluia. Aqui está a matemática de Deus. Cara, você vai ler isso aqui
Eu vou ler isso aqui e parece que não tem nada. Está narrando a narrativa de um homem sacerdote que morreu. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor. Oh, aleluia! O que significa Hor? Hor! Hor! Hor significa montanha. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Aleluia, Deus, oh aleluia. Onde Moisés recebeu a lei, os mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, no monte Sinai. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês, e era da idade de 123 anos, quando morreu no monte Hor. Você sabe que a idade em que Arão morreu foi estabelecida por Deus. Ele não poderia viver 124 anos. Ele teria que morrer com 123 anos. Vamos só, analisa isso aqui. E subiu Arão, o sacerdote, ao monte Hor, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º. Gravem isso, 40º. Arão é o modelo sacerdotal levítico. A Escritura diz que Jesus Cristo não veio do sacerdócio levítico, porquanto ele era da tribo de Judá. Então Arão representa o sacerdócio levítico. E sabe quando que o sacerdócio levítico se findou? No 40º ano da saída dos filhos de Israel com a morte de Arão. Isto é uma figura na linguagem bíblica, na matemática de Deus, que nós precisamos desesperadamente aprender. O número 4, 40, 400 e 4.000 tem uma só linguagem. Vocês podem observar, Arão morreu no 40º ano, porque o sacerdócio levítico duraria até o final do ano 4.000. Depois é o sangue de Jesus. Mas ele morreu no 5º mês, no 1º dia do mês. Sabe quando começou o ministério de Jesus? No 5º milênio, no princípio do 5º milênio. A matemática de Deus é magnífica. Aqui está a matemática de Deus. O ministério levítico acabou no final do ano 4.000, o calendário bíblico. E o ministério de Cristo como sumo sacerdote começa no início do 5º milênio e termina no final do 6º milênio, ou seja, no final do século 20. Logicamente, a Escritura diz que nós estamos no século 20 e não no século 21. Quer ver uma coisa, número 4? Quantos dias o gigante afrontou Israel, Golias afrontou Israel? 40 dias. Quantos anos foram o sofrimento do povo no deserto? 40 anos. Quantos dias Jesus passou no deserto sendo tentado? 40 dias. É a mesma linguagem. A tentação, o medo da morte estava debaixo do sacerdócio levítico. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Eles tinham medo da morte. A figura de Golias, por exemplo, ninguém enfrentava Golias porque tinha medo da morte. Mas Davi não teve medo da morte. Esse incircunciso vem contra nós com espadas e com lanças, mas nós vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Ele era a figura de Cristo. E quem nasceu no 5º milênio em diante não tem mais medo da morte. Aleluia! Eu volto a dizer, se nós estivéssemos no ano 2013, nós não estaríamos neste mundo como ele está agora. Eu vou contar uma coisa para vocês. No ano 2013, de fato, onde nós estaremos? Dá para responder aí? Segundo as Escrituras, onde? Aqui.
2013 nós vamos estar aqui, mas não com esse corpo mortal, não com essa cara, Lindão. não com essa aparência, não com esse pecado, não com essa dor, não com essa perspectiva e medo da morte, nada disso. Nós estaremos reinando com Cristo durante 1000 anos como reis e sacerdotes sobre a terra. Aleluia! Isto diz a escritura de Gênesis a Apocalipse. Quer ver uma coisa? Diz a escritura que o Senhor prometeu a Abraão um filho. E ele veio, filho da promessa, Isaque. Você é filho da promessa? Em Isaque seremos filho da promessa. Em Agar, Ismael, filho da escrava. Os que são da religião, como Paulo diz, são da escravidão. E os que são filhos de Sara, da livre, são descendência de Isaque. Aí nasce Isaque. Isaque chega aos 40 anos e o pai manda procurar uma esposa lá nas terras, diante dos parentes dele. E ele vai lá e acha Rebeca, conforme o mandato do Senhor. Manda um servo, vai lá buscar minha esposa. Não se preocupe, servo de Deus até esposa ele arranja. Eita, Isaque, vai lá, Isaque. A Isaque foi lá e achou Rebeca. Mas o Senhor havia prometido um filho a Isaque. Isaque, filho de Abraão, amigo de Deus. Isaque no primeiro ano, Senhor, o Senhor me prometeu um filho. E esse é o primeiro ano, cadê meu filho? Nada, Isaque continuou orando. No segundo ano, não teve filho. No quarto não teve filho, no quinto não teve filho, no 10º não teve filho, no 15º não teve filho, no 17º não teve filho, no 19º não teve filho. O filho de Isaque veio no 20º ano. O Israel de Deus vai começar a reinar sobre a... Meu Deus. Isaque é a figura de Cristo. Quantos anos ele conheceu Rebeca, que é a figura da igreja? Quantos anos, qual milênio Cristo criou, manifestou, começou o seu noivado com a igreja? No ano 4000. Quantos anos vai levar para que a igreja se torne Israel de Deus eterno? 20 anos, 2000 anos. Não passa nem um dia. Jesus vem a qualquer momento. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então esse texto diz que o sacerdócio arônico, ele jamais subiu ao céu, ele morreu no monte. O sacerdócio arônico, ele foi recebido no monte Sinai, e ele morreu no monte Sinai. Arão morreu no monte Or, na montanha. Não morreu, não foi para a glória. Mas o sacerdócio que a partir depois do ano 4000 nasceu e surgiu, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele não está no monte físico, ele está no monte Sião, na Jerusalém celestial, da onde nós aguardamos nosso Senhor, porque a escritura diz que nós temos um sumo sacerdote assentado à destra do Todo-Poderoso nas alturas. Aqui mostra a mentira, a farsa, a adulteração deste calendário, que é o calendário gregoriano, e mostra a realidade do calendário bíblico, que nós não passaremos nem um dia depois do século 20 sem que Cristo volte. Maranata, glória a Deus, aleluia. Quero mostrar uma coisa para vocês, a proximidade bíblica da volta de Jesus. Possivelmente não vai dar tempo de Ana Luísa casar, entendeu? Lucas 21. A partir do versículo 25, vamos ler. Preste atenção que aqui fala também da datas bíblicas. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ou seja, tsunamis violentas, como aconteceu na Ásia, que matou 360 mil pessoas. Cara, você viu a imagem dos tsunamis já na internet? Cara, é assustador, meu irmão. Cara, você não tem defesa, não há o que a pessoa possa fazer, nada. Sai levando tudo, não tem o que você fazer. Sai arrastando você de carro, não consegue fugir dela. Aquela bicha gigante vem engolindo tudo que ela vem te engole. Tá aqui, ó, já narrada por Jesus há quase 2000 anos atrás, que os tsunamis viriam. E veio e vão vir piores ainda, hein? Vai haver tsunamis piores, o Brasil vai ser devastado. São João da Barra, que é essa região ali, Cruzaís, vai desaparecer do mapa. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. E então virão ver o Filho do Homem numa nuvem
com poder e grande glória. Isso aqui é Jesus narrando. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Olha para cima. Jesus mandou, olha para cima, que a vossa redenção está próxima. Depois que eu te vi de branco. A vossa redenção está próxima. Jesus está fazendo essa narrativa, e como Jesus viu que os fariseus eram muito duros de coração, ele introduz uma parábola no meio da narrativa. Parábola é um conto alegórico, onde ele usa objetos, coisas, para significar e demonstrar fatos reais. Ele não cita os fatos reais, ele mostra de forma alegórica, para que as pessoas duras de coração não entendam. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus. A figueira nas Escrituras se chama Israel, e todas as outras árvores se chamam todas as outras nações. Jesus disse isso: olhai para Israel, para a figueira e para todas as outras árvores, para todas as outras nações. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vos digo, quando virdes começar a acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Aleluia! Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Qual geração que não passará? Uma geração bíblica é de 70 anos. Salmo 90 diz que a geração bíblica é de 70 anos. Quando Jesus disse essa palavra, quase 2000 anos atrás, 7 vezes 3, 21, passou mais ou menos 28 gerações já, e Jesus não voltou. Por que será? De qual geração ele estava falando? Ele disse esta geração, mas não foi a geração dos dias dele, porque já passou mais de 28 e ele não voltou. De qual geração ele estava falando? Da geração da figueira, da geração de Israel. Quando Jesus disse isto, Israel era um povo sem um estado reconhecido. Ele era disperso. Por exemplo, ele não era uma nação como o Brasil, com fronteiras. O Brasil tem as fronteiras, é uma nação reconhecida. Israel era um povo. Eles habitavam em Roma, em vários lugares, mas a Jerusalém não pertenciam a eles. Roma dominava tudo. Ele não tinha um estado, eles não tinham um território. Jesus diz: quando Israel brotar como nação, quando a figueira começar a brotar, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça, sem que ele volte. Israel nasceu como nação, brotou como nação em 14 de abril de 1948, segundo o calendário gregoriano. 14 de abril de 1948, Israel hoje tem 65 anos. 65 anos tem Israel hoje. A geração da figueira dura 70 anos, no máximo. Só que se Israel entrar os 3 anos e meio na grande tribulação, que deve ser, nós diminuímos desses 5 anos, 3 anos e meio. E aí, Maranata. Se preparem, porque o fim está próximo. Não o fim do mundo, mas o fim da vida terrena da igreja neste tempo presente. Depois você lê em casa Salmo 90, que é um escândalo de revelação que mostra toda a vida da igreja terrena nesta terra. Portanto, Jesus não disse que voltaria no fim dessa geração, ele disse que voltaria dentro dessa geração. Então Jesus pode voltar essa mesma noite. Se amanhã você não encontrar a igreja do Senhor, não se rendam ao anticristo, porque ele vai mandar você adorar ele. Não adorem o anticristo, hein? Não aceitem a marca da besta, de jeito nenhum. Passa fome, morra, mas não aceite, porque você vai morrer de qualquer jeito. Mas se você aceitar, você vai para o inferno, não vai haver salvação. Mas vem cá, é melhor entrar agora, não é? Então siga Jesus agora, graça e paz. Amém.